Olá pessoal. Eu trago para vocês uma sequência de 3 aulas onde nós vamos discutir sobre SPDA externo em conformidade com a NBR 5419 de 2015. Eu trago para vocês algumas classes de SPDA, métodos de proteção e também exemplo de um projeto de SPDA. Vocês vão assistir uma sequência de 3 aulas sobre esses assuntos. Bom, gente, vamos para nossa aula 2, né? Aquela sequência de 3 aulas de SPDA. Vamos para a aula 2, ainda falando um pouquinho do SPDA externo, né, conforme a NBR 5419 de 2015. Essa aula 2, vou falar um pouco para vocês do SPDA e suas classes. Classe do SPDA. O SPDA possui características que são determinadas pelas características da estrutura a ser protegida e pelo nível de proteção considerado para as descargas atmosféricas. A NBR 5419/2015, ela apresenta um quadro com 4 classes do SPDA, de 1 a 4, conforme essa tabela que eu vou apresentar para vocês. Essa é a tabela 1, que eu chamei, né? Eu tenho aqui o nível de proteção, nível 1, classe 1, nível 2, classe 2, nível 3, classe 3, nível 4, classe 4. É o nível de proteção e a classe, conforme a NBR 5419 de 2015, a parte 2. Então, o SPDA ele possui características que são determinadas pelas características da estrutura a ser protegida e pelo nível de proteção. A classe do SPDA ela pode ser caracterizada por dados dependentes da classe. Então, ela pode ser caracterizada pelos dados dependentes da classe. Quais são os dados dependentes da classe? Parâmetro da descarga atmosférica, que ele é definido na parte 1 da norma, os parâmetros. O raio da esfera rolante, eu vou apresentar para vocês na aula 3, o raio da esfera rolante, vou apresentar o que é a esfera rolante, é um método eletrogeométrico, tá? E aqui eu coloquei eletromagnético, é eletrogeométrico, tá, pessoal? Eu vou corrigir aqui, eletrogeométrico. Tá bom? Eletrogeométrico. Até botei em letras grandes aqui, para vocês verem que eu tinha colocado eletromagnético. É eletrogeométrico, tá? Tamanho da malha da gaiola e o ângulo de proteção, que é o método de Franklin. Distância entre os condutores, também define a classe, né? E os condutores em anel. Distância de segurança contra centelhamento perigoso. E o comprimento mínimo dos eletrodos de terra. Então, esses elementos são dependentes da classe. Então, a classe depende desses elementos. Classe 1, por exemplo, eu vou ter que usar uma distância entre os condutores de descida, 10 metros, por exemplo, né? Conforme a tabela nova da norma. A eficiência da classe do SPDA, ela é fornecida, né, na parte 2, no anexo B. A classe do SPDA requerido ela deve ser selecionada com base em uma avaliação de risco, conforme eu apresentei nas aulas 1, 2, 3, 4 e 5 de gerenciamento de risco. Lá o projetista vai definir em função das características da classe e em função das proteções adicionais que serão inseridas naquele projeto. Aí calcula-se o risco, pode ser que naquele cálculo de risco uma classe que foi escolhida, ela não atende. O índice de risco pode ser maior do que o recomendado. Quanto maior, isso aqui é importante, quanto maior for a sintonia e a coordenação entre os projetos e execução das estruturas a serem protegidas e do SPDA, melhores serão as soluções adotadas, né, na hora do projeto, possibilitando otimizar principalmente o custo, né, o custo
dentro da melhor solução técnica possível. O próprio projeto da estrutura, a norma diz que preferencialmente deve-se viabilizar a utilização das partes metálicas deste componente, como componentes naturais do SPDA. O que significa isso? Preferencialmente, ao levantar a estrutura, utilize, né, as partes metálicas destes como componentes naturais do SPDA, porque tem uma eficiência maior. Bom, alguns parâmetros de descarga atmosférica que definem a classe. Se eu escolho o nível 1, que representa a classe 1, a corrente de pico é 3 kA e o raio da esfera rolante 20 metros. Se eu escolho o nível 2, que é a classe 2, eu tenho 5 kA e 30 metros de raio da esfera rolante. Nível 3, que é a classe 3, eu tenho 10 kA de corrente de pico e 45 raio da esfera. Nível 4, aí a classe está caindo, eu tenho 16 e tenho 60. Aqui eu tenho outros parâmetros que vão definir a classe, por exemplo, nível de proteção, classe 1, 200 kA, classe 2, 150 kA, corrente de pico, né? E assim sucessivamente. Então, essa tabela aqui permite vocês visualizarem, né, a dependência da classe em função dos parâmetros, né? Daqui é o primeiro impulso positivo, segundo impulso negativo da descarga, impulso subsequente. Aqui, continuando a tabela, onde a gente tem aqui a energia específica, relembrando aqui, e aqui a carga curta, né, em coulomb. Então, esses parâmetros, eles definem a classe. Né? A tabela 3, né, do nosso slide, a tabela 4 da 5419, parte 1. Ainda falando da classe do SPDA, a gente tem o método de proteção. A classe 1, o raio da esfera rolante 20, e se eu estiver usando o método das malhas, que é o gaiola, módulo 5x5, espaçamento 10 da descida. Classe 2, 30 metros da esfera rolante, 10 por 10 o módulo e 10 a descida, distância entre as descidas. Classe 3, 45 raio da esfera, módulo 15 por 15, distância entre a descida 15. Classe 4, 60 metros de raio da esfera, 20 por 20 o módulo da minha gaiola e 20 metros de espaçamento entre as descidas. Então, a classe também ela é definida por esses parâmetros aí informados. Em relação à descida, eu escrevi aqui que é aceitável que o espaçamento dos condutores de descida tenha no máximo 20% além dos valores da tabela especificada aqui, tá? Aqui está valores, tá? Dos valores da tabela acima, que está aqui, ó. Então, eu posso especificar 20% a mais. Então, o espaçamento da classe 1 pode ser 20% de 12, né? A eficiência da classe. Então, a eficiência da classe de um SPDA vai depender da probabilidade de uma descarga atmosférica provocar danos a uma estrutura. E essa probabilidade é dada pela tabela abaixo, em função da classe. Então, a eficiência será maior quanto menor é essa probabilidade. Então, uma estrutura, por exemplo, característica da estrutura, uma estrutura não protegida, né? Qual é a probabilidade de uma descarga atmosférica provocar danos a essa estrutura? Probabilidade 1. Estrutura protegida, aí vamos lá, se a classe é 4, qual é a probabilidade de um raio atingir essa estrutura e provocar esse dano? Qual a probabilidade, na verdade, da descarga provocar esse dano? 0,2. Teoricamente, daria uma eficiência de 80%. Estrutura protegida por SPDA classe 3. Qual é a probabilidade da descarga provocar dano? 0,1. Então, torna mais a classe 3 mais eficiente que a 2. Estrutura protegida por SPDA, classe 2, 0,05. Então, mais eficiente que a classe 3. Não é? E classe 1 tem 0,02 de
probabilidade de provocar danos na estrutura, quando você usa classe 1. Né? E aqui embaixo tem a estrutura como subsistema de captação conforme classe 1 e uma estrutura metálica contínua ou de concreto armado atuando como subsistema de descida natural. Né? Aqui a gente pode estar dizendo aqui um SPDA estrutural, né? Então ele tem uma eficiência maior do que os SPDA externos, né? Externos no sentido dos condutores estarem passando por fora, os condutores de descida por fora da estrutura de concreto. Tá? Então, o que é importante vocês observarem é que a eficiência da classe depende da probabilidade de uma descarga provocar danos, que é apresentado nessa tabela. Aqui embaixo tem a estrutura com cobertura metálica e subsistema de captação, possivelmente incluindo componentes naturais, como proteção completa de qualquer instalação na cobertura de descargas atmosféricas diretas, né? E estrutura metálica contínua. Então, aqui, olha, nesse caso, é uma estrutura toda metálica, né? Com sistema de captação. Aí a probabilidade de se ter danos nessa estrutura é muito menor, então torna-se o sistema mais eficiente. Componentes naturais, né? A gente já tinha comentado um pouco, as chapas metálicas cobrindo estruturas. Aqui a continuidade elétrica, né? Já tinha apresentado essa tabela para vocês na aula 1. Também voltando aqui as espessuras dessa tabela, relembrando, né, da aula 1, tem essas espessuras, né, em função das classes, também visto lá. Aqui da mesma forma, relembrando as tubulações metálicas.